Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e também aos internautas do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710. Hoje falaremos sobre Maio Laranja, a campanha de conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes. Nós conversamos com a delegada especializada de atendimento à mulher, a doutora Adeline Ribeiro, sobre essa campanha. Doutora Adeline, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Danilo, boa tarde, Moreira. Uma boa tarde para os nossos internautas, aí, para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí nessa tarde de hoje. Então, doutora, ao longo deste mês de maio, a campanha ocorrendo em todo o território nacional. Fala um pouco para a gente o principal objetivo desta campanha. Na verdade, Danilo, o principal objetivo dessa campanha aí, né, do Maio Laranja, é proteger crianças e adolescentes contra o abuso sexual e também conscientizar a população sobre o que deve ser feito para que a gente evite esse tipo de abuso. Ela acontece, essa campanha, no mês de maio, Danilo, justamente, né, que foi o mês em que foi aí idealizado para homenagear, né, uma criança chamada Araceles, que em 1973 ela foi brutalmente assassinada, né, e até hoje esse crime continua impune. Então, na verdade, aí é um mês onde a gente intensifica essas ações para que a gente conscientize aí e menos crianças cada vez mais sejam vítimas aí de abuso sexual. Exato, Araceli, o fato aconteceu na cidade de Vitória, né? E até hoje, infelizmente, realmente esse crime não teve solução. E como a campanha Maio Laranja, ela trabalha em parceria com outras instituições e também órgãos governamentais. Exatamente, Danilo. Na verdade, como nada na vida, né, a gente consegue ter uma efetividade se a gente agir sozinho, então a gente realmente precisa agir em conjunto. E aqui na nossa região, a gente sempre atua muito com a rede de proteção. Inclusive, na semana passada, nós estivemos reunidos, né, para falar sobre escuta especializada, né, que é algo muito importante, principalmente nesse tipo de crime, em que crianças e adolescentes são vítimas, né, de abuso sexual ou qualquer outro crime também, em que a gente deve evitar a revitimização. Ou seja, é interessante que as crianças, né, sejam acolhidas e aquele silêncio delas seja respeitado para que ela fale ali uma única vez sobre aquilo que aconteceu com ela. Então, na verdade, a gente sempre está aí procurando se atualizar, né, e agir da melhor maneira possível, que seja para a criança e adolescente uma solução, né, que ela não seja revitimizada. E quais são os sinais de alerta que pais e educadores, doutora, devem observar justamente para identificar possíveis casos de abuso sexual infantil? Então, Danilo, é muito, muito, muito. Eu acho que essa etapa é a mais importante, né, de que pais, responsáveis, professores, né, aquelas pessoas que estão lidando ali todos os dias com as crianças, fiquem atentos aos sinais. Às vezes a criança é uma criança super brincalhona, super sorridente, de repente ela passa a ficar muito introvertida. É uma criança que nunca relatou nenhum tipo de doença, tipo uma dor de cabeça, um enjoo, um vômito, e começa a ter essas crises dentro da própria escola, por exemplo. Então, é aquela situação em que a criança começa a se aproximar demais de determinada pessoa, principalmente familiar, ou seja, que indica que ela está sendo ali, né, chamada para aquilo ali, com alguma vantagem, alguma bala, algum brinquedo, etc. Então, esse tipo de mudança de comportamento, principalmente repentino, é algo que pais responsáveis, né, devem estar atentos, porque a criança apresenta mesmo, normalmente ela tem dificuldade de verbalizar. Ah, aconteceu isso comigo, aquilo comigo, me tocaram aqui, mas ela não vai falar. Normalmente ela não fala, mas ela vai mudar completamente o comportamento dela. Então, nós devemos estar sempre atentos. Exatamente, doutora. De que forma a comunidade pode participar e também apoiar essa campanha? Na verdade, Danila, a comunidade ela deve apoiar né, fomentar essa campanha através de atenção. Olha, eu estou sentindo que tem um vizinho que está indo muito na casa daquela vizinha que tem uma criança. O que será que está acontecendo? Então, a gente tem que incentivar sempre as denúncias. Então, a comunidade, num todo, ela deve participar dessa forma, observando os sinais e se preocupando em denunciar. E, doutora, quais são os canais disponíveis para denunciar casos de abuso e também exploração sexual de crianças e adolescentes? O principal canal neste caso aí, Danilo, é o Disque 100.
né? Mas é lógico que todas as polícias aí estão aptas a receber denúncias, assim como a Polícia Civil, a Polícia Militar, os órgãos aí de proteção, como o CREAS, o CRAS, o próprio Conselho Tutelar, né? O órgão aí, né, de proteção total da criança, então ele está apto para isso, Ministério Público, Poder Judiciário, as próprias ouvidorias. Então, assim, o que não falta, Danilo, é canal de denúncia, né? Basta a pessoa realmente dar aquele primeiro passo de falar assim, quero ajudar uma criança, algo de errado ali está acontecendo, vamos mandar para investigação, deixa que aqui a gente tenta resolver, né, de alguma forma esse caso. Doutora, aqui em Manhuaçu, quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas autoridades, em especial a Polícia Civil, na identificação e também combate ao abuso? Então, Danila, o nosso principal desafio é justamente esse, porque mais de 96% dos casos acontecem em casa e normalmente em crianças aí entre 1 a 5 anos, ou seja, que tem essa dificuldade em verbalizar. Então, por estar no ambiente doméstico ali, né, que normalmente quem pratica esses casos são pais, padrastos, tios, até mesmo irmãos, a gente fica com esse desafio. Até porque o que a criança interpreta? Nossa, aquela pessoa que está ali para cuidar de mim, com certeza isso que ela está fazendo comigo é um ato de amor, não é um ato desrespeitoso. E a gente percebe isso aqui todos os dias na delegacia, Danilo, que as crianças às vezes vão entender o que aconteceram com ela na infância numa fase mais para frente, numa fase ali da adolescência, né? Justamente quando ela passa a ter contato com esse tipo de situação e fala assim, nossa, aquilo que eu sofri quando era criança era abuso, eu fui abusada. E aí que aqueles traumas ficam mais difíceis ainda de serem curados. Então, é preciso estar atento a isso. A gente tem casos, recebe casos verdadeiros, são nossos aqui, que as crianças falam, eu não sabia que eu estava sendo abusada. Foi uma palestra na escola da Polícia Civil, do Conselho Tutelar, que eu tomei consciência disso. Então, é muito importante que a gente fale sobre o assunto, Danilo. A gente quer educar nossas crianças a se comportarem bem, a dar bom dia, boa tarde, mas a gente, às vezes, acaba não falando do que é mais importante. Então, claro que tudo tem seu tempo, a sua idade, mas deixar de falar nunca. A gente sempre tem que falar, talvez de uma maneira mais lúdica, né? Existem hoje em dia nas redes sociais o que não falta isso, né? Psicólogos aí tentando, né, colocar isso na cabeça dos adultos para falar. Fale desse assunto, para as crianças não sejam vítimas, né? Que hoje em dia as crianças falam, olha, não aceita a bala de ninguém por causa disso e disso, daquilo. Tem que ser explicado, tem que ser falado que onde não pode tocar, existem vários videozinhos, né, do semáforo do toque, vamos colocar isso para as nossas crianças terem acesso. Exato, doutora. E como a Polícia Civil ela tem atuado na prevenção e também na repressão dos crimes de abuso e exploração? Então, Danilo, a nossa demanda aqui é muito alta. Infelizmente, os crimes não param de acontecer, mas a gente tem tentado priorizar, sim, esses crimes de abuso sexual, porque hoje em dia todos os delitos que são cometidos na nossa região são encaminhados para o fórum, para um depoimento especial, uma escuta especializada. Então, a gente tem feito com que isso chegue ao fórum de uma maneira mais rápida. Nós estamos nos empenhando para isso, Danilo. Então, a senhora falou que depois, posteriormente, as pessoas veem que sofreram abuso, né? Isso provavelmente na fase mais adulta, que tem conhecimento do que ocorreu com elas. E quais são as principais dificuldades, portanto, doutora, que são encontradas pelas vítimas de abuso sexual infantil ao buscar ajuda e justiça? Existe um certo receio, um certo tabu quanto a isso também? Isso, Na verdade, existe aí muito medo, muita vergonha, Danilo? Eu recebi aí, há alguns dias atrás, pessoas já adultas mesmo, com mais de 18 anos, para falar do assunto. Você vê que, às vezes, é coisa que aconteceu quando elas tinham aí 6, 7 anos. É muito difícil, é muito traumático. Então, as vítimas encontram essa dificuldade. E quando crianças ou adolescentes, ela tem essa dificuldade do tipo assim, nossa, meu pai está fazendo isso comigo. Se eu denunciar, será que minha mãe vai acreditar em mim? Eu vou destruir aqui a minha família. Então, passa 1 milhão de coisas pela cabeça dessa criancinha. Por isso que tudo que é falado e todo comportamento aí que é modificado, a gente tem que valorizar e tentar acreditar na criança sim, Danilo, porque o resultado disso lá na frente, ele é muito pior. Correto, doutora. E só lembrando, a campanha Maio Laranja, ela reforça essa iniciativa de combater esse abuso, mas essa campanha ela deve ser realizada durante todo o ano. Com certeza, Danilo, esse mês a gente foca nela, mas com certeza, infelizmente, os abusos acontecem aí durante todo o ano, então a gente tem que estar batalhando, trabalhando aí durante um ano inteiro em prol dessas crianças e desses adolescentes. Correto, doutora. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Danilo. Uma boa tarde. Boa tarde. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.